Estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV, com o doutor Guilherme Peck, cardiologista especializado em arritmia e também com todas as ferramentas para tratar de Covid e dar explicações sobre o que essa doença vem causando de mal e como combatê-la. Não saia daí, fique conosco. Meu querido Guilherme Peck, é um orgulho, uma honra, uma alegria enorme ter você na nossa família. Você é filho da minha mulher, é o que eu poderia considerar na língua portuguesa meu enteado, mas você sabe que para mim você é como se fosse meu filho, a tua irmã também, e você não está aqui depois de curar mais de 1.000 de Covid, porque você é meu parente, meu filho, minha mãe, minha tia ou minha avó. Você está aqui porque você é competente, você sabe que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, e eu tenho muita alegria, muito prazer e muita felicidade de ter você por perto, que é meu médico pessoal, em quem eu confio 100%, e que está aqui para tirar dúvidas sobre Covid e sobre política de esquerda e direita em relação à Covid. Então, eu quero saudar a tua presença aqui entre nós e quero fazer de cara uma pergunta a você. Por que é que você, como médico cardiologista, especializado em arritmia cardíaca, que tem um equipamento específico que muito pouca gente conhece, e talvez você seja o único no Rio de Janeiro e talvez no Brasil, que controla a arritmia da tua própria casa em relação ao paciente. Por que que você se envolveu com o tratamento de Covid? Como é que se deu essa questão? Bom, Ronaldo, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, Jackson, Luiz Carlos, professor Eduardo Vieira, que não sabem, mas sou eu e minha esposa grandes fãs do seu trabalho, né, e estamos felizes aqui com a sua presença nessa mesa. Eu vou te chamar de Rony, porque para para eu te chamar de Ronaldo é meio complicado, né? A gente tem Não, mas é Rony mesmo, vambora. Você tem intimidade total comigo e eu contigo. É engraçado, porque as pessoas acham que eu entrei nessa história de Covid, ou da Covid, porque se falou que a hidroxicloroquina causava arritmia cardíaca, e eu, como arritmologista, quis me posicionar, já que eu tinha experiência, né, no uso dessa medicação, no manejo da medicação, no monitoramento dos pacientes que usavam essa medicação, e discordava dessa tese, coisa que depois se confirmou nos artigos científicos. Mas não foi por isso que eu entrei na Covid, ou não foi por isso que eu caí dentro de estudar e de tratar os pacientes. Eu sou médico, acima de tudo, e como tal, eu entendi que quando o chumbo viria da China, ele viria grosso. E como um bom soldado não foge à guerra, né, eu comecei a me preparar. Eu entendi ali naquele momento que não existia esse negócio de especialidade, ou de... Não, eu vou ficar aqui de fora porque eu não sou infectologista, eu sou arritmologista. Não existe, eu sou médico, ia ter um monte de infectado, eu precisava me preparar e entender daquele vírus. E eu comecei a fazer assim. Eu me lembro que em janeiro, fevereiro de 2020, eu ficava aqui de madrugada lendo artigo traduzido no Google Translator em chinês, né, para poder começar a entender o que estava acontecendo. Então, foi por isso que eu entrei nesse mundo da Covid. O tema é muito explosivo, infelizmente, ele está muito politizado, né? Muito mais do que poderia ou deveria. E aí uma questão que é importante para colocar são a falta total de informação que a população vive. Isso me chama muita atenção, como população também, quer dizer, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, quais são as vacinas que são efetivas ou não. Eu já tomei a primeira dose, com 67 anos, fui ali no Corpo de Bombeiro, na Barra, para tomar a primeira dose, fui lá. E aí, quando chega na hora, aplicam a você a vacina, e o cara diz, é Coronavac. Bom, aí no dia seguinte, eles estão aplicando outra vacina. E cada uma dessas situações, na cabeça das pessoas, é confusa. Por que uma vacina tem um prazo, outra vacina tem outro? Aí, no dia seguinte, eu comecei a ler e receber informação de que o Coronavac, que é a vacina que eu tomei,
precisaria de mais uma dose. Ontem, na televisão, no Jornal Nacional, aparecia lá que a vacina, o vidro de vacina veio com menos vacina do que deveria. Aí, quando aparece a matéria, a gente consegue entender que ali dentro deveria ter tantas vacinas e tinha menos. Mas na cabeça de muita gente é o seguinte, pô, aplicaram menos em mim do que deveriam. Então, uma coisa que eu te perguntaria, você como médico, a desinformação mata? É o que mais mata na Covid. Eu diria que a desinformação e o atendimento tardio são as duas principais causas de morte na Covid. A sua análise é perfeita, Jackson. A desinformação, ela é uma epidemia dentro da pandemia. A desinformação, ela é causada, em parte, por uma mídia que tem uma agenda e que quer encontrar na pandemia uma forma de imputar essa agenda à população, e, em parte, por ser uma doença nova mesmo, e a gente precisa entender que até a comunidade médica, científica, tem as suas dúvidas, as suas questões, né? Esse é o motivo pelo qual eu acho, ou melhor, eu tenho certeza de que vacina não deve ser obrigatória de forma nenhuma. A gente precisa entender quais são os efeitos dela a longo prazo, para aí sim pensar em torná-la uma medida, vamos dizer assim, mais... Nem assim, vamos dizer assim, obrigatória, mas, de toda forma, nesse momento é impensável que ela seja obrigatória, exatamente por situações como a que você colocou aqui, Jackson. Eu acho que o que está faltando é transparência. Eu acho que seria uma forma de se falar muito mais justa, né? Eu aqui, obviamente, vou simplificar, mas eu acho que as indústrias e governo deviam chegar para a gente, vou mais uma vez falar aqui numa linguagem simples, e falar assim, olha, gente, temos aqui uma vacina, foi o melhor que deu para a gente fazer em um ano. Tá? A gente tem aqui os testes preliminares, mas é algo experimental e que a gente precisa experimentar nesse momento. Toma quem quer e os pacientes que tomarem vão ser seguidos, os dados vão ser analisados, publicados, e daí a gente vai poder tirar a conclusão. Esse seria o discurso mais correto, na minha opinião, né? Obviamente, tem uma questão de Big Pharma, tem uma questão econômica, tem coisas ali que envolvem toda essa questão, mas, sem dúvida nenhuma, essa seria a melhor forma de abordar o tema das vacinas, e, na verdade, é a melhor forma de abordar qualquer tema, que é com bastante transparência. Eu tenho uma pergunta específica, né? Qual é a sua visão da importância da Organização Mundial da Saúde? Atuando em alguns outros temas, como, por exemplo, eu tenho feito alguns trabalhos científicos sobre a regulamentação de cassino, bingo, né? Jogos. A Organização Mundial da Saúde, ela muitas vezes dá pareceres sobre a questão do vício, né? E do vício do jogo. Esse parecer muitas vezes leva a interpretações muito, muito diferentes. A Organização Mundial da Saúde, ela é uma instituição importante? Ela precisa, de fato, de uma reforma? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: teria sido importante mesmo que tivesse uma coordenação internacional e uma coordenação nacional unificada mesmo, dentro no mundo e nacional dentro do país, e essa coordenação facilitaria? Eu vejo que, a partir do momento que o doutor aceita participar de uma comissão científica no governo do Estado do Rio, eu vejo que tem uma visão de que a coordenação, ela, de certa maneira, pode ser, eu suponho que possa ser positiva, né? E a terceira pergunta é que, será que essa questão da indústria farmacêutica, né, a corrida de diferentes segmentos empresariais da indústria farmacêutica, na busca da fabricação de uma vacina, da invenção de uma vacina, da pesquisa de uma vacina para o combate da Covid, de novo, nós não estamos assistindo, né, o interesse da indústria acima do interesse da saúde
principalmente da saúde pública? Em relação à OMS, em tese, né, você ter um centro de referência mundial opinativo, né, sobre doenças ou sobre situações que envolvem saúde pública que acontecem no mundo é algo interessante. O problema é que, como toda instituição, principalmente as chamadas supranacionais, ela é recheada de política lá no seu topo, né? E aí a gente acaba sucumbindo mais uma vez a interesses políticos em prol dos interesses reais, que é a saúde da população. Prova disso é que a OMS errou em quase tudo que ela fez nessa pandemia. A OMS, primeiro, não reconheceu que o vírus seria transmissível entre humanos, depois não reconheceu que isso era uma pandemia, depois ela demorou a chancelar, vamos dizer assim, qualquer tipo de terapia, né? Essa recomendação primeira de fique em casa e só vá ao hospital quando você sentir falta de ar, ela veio primeiro lá da OMS. Então, basicamente, ela errou em todos os pontos, né? Mostrando que as recomendações dela são recomendações, no mínimo desconfiáveis. Né? Você precisa ter alguma desconfiança para falar. Eu acho o seguinte, coordenação internacional eu não vejo com bons olhos. Eu acho que a coordenação internacional, ela talvez precise, em alguma situação super específica, em relação a fechamento de fronteiras, em algum lugar onde há um descontrole ou uma cepa muito agressiva, talvez aí, nesse sentido, em alguma coisa bem específica, poderia ser vista com bons olhos, mas na maior parte das vezes não, porque as populações têm etnias diferentes, têm cepas de vírus diferentes, têm características socioeconômicas diferentes, e tudo vai influenciar nos aspectos terapêuticos da doença. Agora, coordenações nacionais e locais são efetivamente muito importantes. Acho que essa é uma grande falha do Brasil, inclusive, né? A gente teve políticas do Ministério da Saúde desde o começo, de todos os ministros da saúde, muito ruins. Isso explica, sim, o motivo de um fracasso no combate à pandemia. Na minha opinião, se a gente tivesse uma unidade organizacional, a gente teria uma chance muito maior de, pelo menos assustar menos as pessoas, o que já seria uma grande vitória, né? Eu me lembro perfeitamente que quando a gente teve a epidemia do H1N1, eu era um plantonista recém-formado e eu dava plantão numa grande emergência aqui do Rio de Janeiro, e era um inferno o meu plantão, era completamente infernal, chegava lá todo mundo completamente alucinado, achando que tinha contraído H1N1, e enfim, ninguém sabia o que fazer, todo mundo bateu cabeça. De repente, veio um remédio chamado Tamiflu, e aí o governo organizou, olha, você vai prescrever o Tamiflu se a pessoa tiver esse critério. O Tamiflu, para vocês terem uma ideia, né, o Oseltamivir, ele é uma medicação com nível C de evidência, nível baixo de evidência. Mas na época ninguém discutiu. Simplesmente, as emergências, por ter uma organização, elas esvaziaram. Eu tive lá, eu vi. Então a pessoa sabia exatamente quando ela deveria procurar uma emergência, ela sabia quando ela deveria ser medicada, ela sabia onde comprar a medicação. Isso, de certa forma, ajudou a amenizar o problema. A busca do lucro está sempre muito acima dos interesses das populações e principalmente dos países periféricos. Não há a menor dúvida, né? A gente vê, por exemplo, por que a fundação lá do Bill Gates, ela patrocina testes com vacinas há anos, né? Em todo o mundo. Qual é a explicação disso, né? E agora ele surge como uma figura por trás, né, dessas vacinas que estão sendo dadas para a gente. E mais, por que há essa dificuldade de você aceitar que uma droga seja reposicionada? Por exemplo, a ivermectina, a hidroxicloroquina ou a anita, que são drogas bastante faladas,
não são drogas antivirais, mas elas têm ação antiviral, né? Isso é um fato, né? Só que o que acontece é o seguinte, quando você tem uma ação e usa uma segunda ação, e o tempo da patente, né, que é aquele tempo em que uma indústria tem para explorar comercialmente uma droga, já passou, né? Quando você reposiciona a droga para usar em uma outra doença, aquela indústria não ganha nada mais por isso. Então, urge a necessidade econômica dessas indústrias, né, de terem uma molécula nova, que elas possam usar com patente para combater a Covid-19. Então, essa é uma das explicações dessa dificuldade em se aprovar moléculas de forma reposicionada. Confirmando isso que você está falando, não só no aspecto das vacinas, como também nos aspectos das medicações. E digo mais, né? Por que a China, por exemplo, estava lá com milhares de máscaras para exportação já prontas, EPIs, ventiladores, né? Que história é essa? Assim, enquanto toda a economia mundial vai para o lixo, eles crescem para caramba no ano passado, e muito em função da exportação desses objetos relacionados à saúde. Então, não há a menor dúvida, né? A menor dúvida de que a gente tem interesses econômicos muito esquisitos por trás dessa pandemia. Encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Dr. Guilherme Peck, sugiro a você, não saia daí. Já, muito mais novidades sobre essa doença que está afetando a humanidade inteira. Já, a gente volta. Estamos, então, dando início ao segundo bloco de Menorá na TV com o Dr. Guilherme Peck. Fique conosco. No final das contas, ivermectina, azitromicina, vitamina D, hidroxicloroquina e companhia limitada é para jogar no lixo ou é para usar quando precisar? E outra coisa, o que significa tratamento precoce? É antes que a doença apareça? Não. Vamos lá. Todas as medicações têm ação contra a Covid-19 se elas forem dadas no timing certo, tá? A grande questão não é de qual molécula funciona, mas do timing, do tempo em que se dá as moléculas, né? Os estudos científicos, eles têm sido muito negativos, ou seja, eles não têm mostrado eficácia, exatamente porque existe uma variação de time, né? Então, tem pessoas que recebem a medicação no segundo dia, tem pessoas que recebem no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e aí quanto mais tardio, menos adianta. Então, se você coloca uma população que recebe muito tardio as medicações, esses estudos tendem a ser negativos. E esses estudos é que estão mais em evidência. Quando você vai para a subanálise desses artigos, quando você pega artigos efetivamente que trataram precocemente nos primeiros dias do sintoma, você vê claros benefícios, né? A própria OMS, é engraçado isso, né? A própria OMS, ela não recomendou o uso da ivermectina no último dia 29 de março, se eu não me engano. Mas quando você lê o tratado da OMS, ela mesma, na meta-análise que ela faz, na análise de dados que ela faz, ela mesma, está escrito lá, vocês podem ver isso, ela mesma diz que a ivermectina reduz em 81% a mortalidade. Ou seja, quem toma ivermectina, pela própria OMS, tem chance 81% menor de morrer de Covid-19. Aí você vai me perguntar assim, mas então por que ela não recomendou? E aí eu vou te responder, porque ela diz que esses dados não são confiáveis. Aí eu te pergunto, Ronaldo, primeiro, medicina baseada em evidências é a medicina baseada na melhor evidência disponível e não na melhor evidência possível. E se eu te mostrasse uma medicação e falasse assim, Rony, essa medicação aqui tem estudos da própria OMS, né, que a OMS diz, ela diz que reduz 81% de chance de você morrer. A ivermectina pode causar ali um mal-estar, uma intolerância gástrica, alguma coisa assim leve, e é usada há 40 anos no Brasil. Mas ela também fala que esses estudos podem não ser confiáveis. Você quer tomar ou não? Quero. Muito provavelmente você ia falar... Não só quero, como estou tomando há 6 meses. Pois é. Por orientação minha, inclusive. Por sua indicação.
Exatamente. Porque no seu caso especificamente, é bom deixar isso claro, essa não é uma recomendação para todo mundo, e eu não recomendo que todas as pessoas façam a profilaxia, né? O Ronaldo, ele tem lá os seus fatores de risco, e por isso a gente achou melhor fazer essa medicação nele, mas eu entendo que é uma forma de protegê-lo, né? E efetivamente ele está protegido, né? Nesse momento, inclusive, a minha mãe, que não tomou a medicação, está doente, e ele, que beijou, abraçou, teve junto com ela em vários momentos, está aí absolutamente saudável. Pode ser só uma coincidência? Pode, né? Mas pode ser ação da medicação? Também pode. Então, o telespectador fique com a hipótese que ele achar melhor. Agora, eu acho que essas medicações todas, elas têm sim o seu papel, desde que feitas no timing certo, como eu disse. Só para desfazer essa confusão que é muito comum, Rony, tratamento precoce a gente não está chamando mais de tratamento precoce por conta da politização e por precoce ser uma palavra não tão usual para o povo, a gente tem chamado de tratamento imediato. Então, esse tratamento imediato é o tratamento que a gente faz nos primeiros sintomas. E a prevenção ou profilaxia, que não é indicada para todo mundo, ela é feita antes de pegar a doença para se evitar de pegá-la. Olha só, eu queria só que você completasse essa resposta que você deu para mim, dizendo quais são os primeiros sintomas e qual é o prazo que o camarada deve procurar um médico para poder receber o tratamento adequado e depois não ter que ser internado no hospital para resolver problema que ele poderia ter resolvido com muito mais facilidade anteriormente. A Gabriela me falou uma coisa importante, né? Assim, as pessoas... Não, você tem que explicar que Gabriela não é o nome do teu papagaio. Gabriela é minha esposa. Gabriela, minha esposa, ela ficou preocupada aqui em eu deixar claro, e ela tem toda a razão, que graças a Deus a minha mãe também fez uso das medicações de forma precoce e está absolutamente bem e curada, né? Então o Rony teve contato com ela, não pegou a doença e ela, graças a Deus, está curada. Agora, em relação aos sinais e sintomas, Ronaldo, eu costumo dizer que existe um lema, que o lema é o seguinte: não duvide, é Covid. Ou seja, qualquer sintoma esquisito pode ser Covid. Então, se eu tenho uma rinite, por exemplo, que é uma coisa que é muito comum das pessoas terem, e aí fica fungando o nariz, fica escorrendo um pouco, isso provavelmente vai se repetir ao longo do ano. Agora, se isso fugir de um padrão habitual, então se ela ficar mais prolongada, se ela tiver febre, e usualmente você não tem febre associada, né, ou se ela tiver algum enjoo, fraqueza, que normalmente não tem, então isso pode ser Covid. Não existe uma regra em relação aos sintomas. Você tem lá os sintomas mais comuns, né, que dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, nariz escorrendo, olho ardendo, dor abdominal, diarreia, dor nas juntas. Então, esses seriam os sintomas mais habituais. Mas tudo que é esquisito, a gente não pode negligenciar nesse momento. A gente deve, então, procurar o sistema de saúde, procurar o médico para ser avaliado, e aí ele vai orientar a gente quanto à possibilidade de tratamento. E sobre o último ponto da sua pergunta, que é em relação ao tratamento imediato, né, como eu disse, muito se tende a falar em kit Covid, e esse termo é um termo que a gente abomina, porque isso não existe, kit Covid, né? Eu costumo comparar o tratamento precoce a uma orquestra. Então, na verdade, basicamente o maestro é o médico e os músicos lá são os pacientes e os familiares dos pacientes. Então, o tratamento precoce começa com um contato de um paciente sintomático com o seu médico. O médico vai avaliar, geralmente por telemedicina ou presencialmente. Ele vai entender se aquele paciente tem alguma contraindicação a fazer alguma medicação. Ele vai prescrever a medicação. Ele vai acompanhar diariamente a evolução daquele paciente. Ele vai pedir os exames nos momentos adequados, tanto o exame do nariz para fazer o diagnóstico, quanto os exames de sangue. Ele vai avaliar se precisa de tomografia ou se não precisa. Enfim, esse é o tratamento. Então, simplificar, dizer que você vai colocar medicação na água e vai resolver o problema do mundo, não leva ninguém a lugar nenhum, né? O que a gente faz
é basicamente uma política de acompanhamento, de acolhimento do nosso paciente ao longo dos 14, 15 e até mesmo 20 dias do período da doença. Ô Guilherme, olha só, vamos colocar clara essa questão. O camarada se sentiu mal, tem que procurar o médico. Não tem que ficar esperando, achando que vai ficar bom amanhã porque está só gripado. É isso? Não. É exatamente isso, e isso é um erro muito comum. Né? Então, é muito comum, olha, eu estou gripado aqui, mas ontem eu fui dormir com o meu cabelo molhado, eu andei descalço, eu geralmente acho que isso é uma rinite, que eu estava na poeira. Se isso não passar em 24, 48 horas, você tem que procurar atendimento. Por quê? Porque a Covid é uma doença traiçoeira. Não existe sintoma específico da Covid. Até mesmo aquela falta de olfato e paladar, que era muito específico, só na Covid, quase só na Covid a gente via isso, agora com essas tais das cepas novas, estão menos comuns. Então os sintomas, eles são sintomas muito parecidos com outras viroses. Então, durou um pouco mais, está esquisito, procura logo atendimento médico. Essa é a recomendação. Muita gente fala, é difícil, não tem médico, não tem no SUS. Bom, a recomendação é essa. As nossas autoridades é que tem que resolver esse problema, né? Nós temos que dar a recomendação certeira. Bom, primeiro, muito obrigado e peço desculpas, eu estou sem luz, na verdade. Essa iluminação meio fantasmagórica, bruxuleante aqui, é porque eu estou com velas aqui ao redor mesmo. Eu estou fazendo um milagre da engenharia aqui para conseguir participar dessa live que eu queria muito. Esse aqui é o ambiente da minha nova oficina e a luz já devia ter sido ligada, mas aí a Light arranjou um problema lá com o antigo proprietário, enfim. Uma dessas burocracias kafkianas que a gente tem que passar de vez em quando, né? Dr. Guilherme, eu soube que você está na composição do comitê, né, de apoio ao governo do Estado, né? Eu também soube que o Dr. Francisco Cardoso, por exemplo, está dentro desse comitê e tudo mais, e o líder do comitê também conheço, de nome, né? E eu queria saber o seguinte, você acha que existe a possibilidade, né, da gente conseguir, de fato, implementar uma política de atendimento diferenciada do que a gente vem encontrando na maioria dos estados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, com vocês liderando, né, esse comitê, que eu acho que deveria ser, né, a fonte maior de informação para o aconselhamento de políticas públicas, né? Você acha que vocês vão ter esse poder e vocês acham que vocês vão conseguir suplantar a tremenda resistência que eu acho que vocês vão encontrar de vocês para baixo, né, até a ponta? Inclusive, nós já estamos encontrando antes de começar a trabalhar, né? A grande verdade é essa, assim, a gente não teve nenhum tipo de pronunciamento. O que se falou na mídia é que juntou-se um bando de médicos que são favoráveis a medicações não científicas e esses médicos eles vão passar a opinar nas políticas estaduais. E, obviamente, a gente não vai fazer isso. A gente vai nos posicionar, obviamente, a favor de vacinas, a favor de máscaras, a favor de distanciamento social, contra lockdown. Claro que fazendo as nossas intervenções ou fazendo os nossos comentários para que grupos seriam exceções, né? ou quem não deveria tomar, ou em que tempo deveria se fazer coisas. Então, assim, é um comitê completamente voluntário, né? Ninguém está ganhando R$1, ninguém tem nenhum conflito de interesse com nenhuma indústria, absolutamente. A gente tem bastante experiência clínica, bastante experiência em pesquisa, e a gente quer ajudar, absolutamente isso. A gente quer escrever um relatório, entregar esse relatório para o governador, falar assim, governador, olha só, eu acho que isso aqui funcionaria, ajudaria a gente, baseado no item A, no item B, no item C, no item D, bem embasado, claramente, e aí o governador ele vai depois decidir se ele quer usar isso ou não. É simplesmente isso que esse comitê voluntário quer fazer, né? E é engraçado, porque assim, eu absolutamente tenho muita vontade de ajudar, e entendo que a gente, inclusive, tem bastante apoio popular, as pessoas pedem, mas a mídia, em especial a Rede Globo, eu vejo algumas entrevistas ou alguns posicionamentos ali de apresentadores de telejornais que simplesmente não nos ouviram, não querem saber,
e começam a falar um monte de bobagem, um monte de besteira. Aliás, eu não entendo essa posição da TV Globo, realmente eu não consigo entender, até porque grandes nomes da televisão, grandes atrizes, grandes atores, né, pessoas lá de grande escalão no jornalismo, tiveram acesso a esse tratamento, inclusive eu fiz parte de muitos deles, tenho aqui nos meus telefones, nas coisas todas, se necessário for provar em alguma instância, e a gente só quer oferecer à população aquilo que a gente ofereceu aos grandes chefões, às grandes atrizes e grandes atores lá dentro. Então, eu não entendo por que essa resistência, principalmente dessa emissora. Dependendo para o lado que o presidente vá, aí um monte de gente vai para o outro lado. Se o Jair Bolsonaro hoje mudar de opinião, todo mundo muda. Vai para um lado ou para o outro. Ontem eu cheguei a escrever isso. Você, quando olhava as sessões do Supremo, você via uma pancadaria danada de ministro contra ministro. Eles agora pararam de bater uns nos outros porque eles escolheram um cara para bater. Então, eles batem o tempo todo no presidente. Então, politizou esse processo de uma forma, e essa é a minha preocupação sempre, ficar no nível de desinformação. Você não pode confiar no que a imprensa está dizendo, você não pode confiar no que as pessoas estão dizendo, você vai vivendo. Eu sempre digo o seguinte, né, em muitas áreas da vida, principalmente na medicina, não existe sempre nem nunca. E a gente está vendo isso no Covid muito claramente. Quer dizer, tudo pode acontecer. Você nunca pode dizer assim, nunca vai acontecer isso ou sempre vai acontecer daquele jeito. Né? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que trabalha comigo, a Lívia, que ela conviveu, eu tive o Covid, quase empacotei, fiquei 9 dias na UTI. A Lívia conviveu com o pai, com mãe, com o marido, todo mundo doente, convivendo mesmo com a irmã, não pegou Covid até hoje, faz todos os exames e tal, não pegou. Por isso que eu acho que nem sempre, nem nunca. Aí me chama a atenção o seguinte, é uma doença traiçoeira, conforme você falou. Mas ela é traiçoeira porque ela não apresenta sintomas, você já possuindo a doença. Aí vem a minha questão, nesse momento em que eu não apresento sintomas, eu contamino? Enfim, por que vem essa pergunta também? Uma coisa que me chama a curiosidade é o tais dos termômetros na porta das lojas e dos shoppings e tal. Que aquilo para mim não tem significado nenhum, não sei se eu estou certo, porque eu posso estar contaminando sem ter febre. Perfeito. A minha pergunta a sua análise, Ayrton, é absolutamente perfeita. Termômetro na porta do lugar é coisa para inglês ver, né? Assim como... Assim, a gente vive uma situação de muita hipocrisia, minha gente, né? A grande verdade é essa. Outro dia eu estava no mercado, eu vi um sujeito de máscara, né? E ele falando assim... Aí o cara falando assim, não entendi direito. Aí... Não entendi. Aí ele abaixou a máscara e falou assim, eu quero 2 quilos de presunto, e aquilo ali foi embora. A gente não é treinado. É uma piada, é uma brincadeira, mas isso aconteceu de verdade. Agora, efetivamente, passa por uma questão de vigilância epidemiológica, de educação no uso desses utensílios, né? Onde que você aprendeu como pegar uma máscara, quanto tempo uma máscara dura, como deve ser dobrada, aonde deve ser guardada, né, quanto tempo ela dura? Simplesmente falam, usam máscaras, né, bota um pano na tua cara. Isso não resolve nada em lugar nenhum, assim como o termômetro, que você falou muito bem, não resolve nada em lugar nenhum. Né? Então, eu sou absolutamente contra essa hipocrisia, a favor das medidas que são efetivamente eficazes. As máscaras têm, sim, o seu papel em determinados locais, desde que bem usadas, né? Principalmente em locais de aglomeração, em ambientes médicos hospitalares. A gente aqui não é extremista em relação a nada, né? Mas o que acontece é que a gente tem essa certa hipocrisia no manejo desses utensílios. E sobre a questão dos pacientes assintomáticos, né, como você fala muito bem, isso pode acontecer, os estudos apontam que pacientes assintomáticos transmitem o vírus, mas a transmissão é muito mais baixa do que você achava no começo, né? E tem muito mais a ver com a quantidade de exposição que você tem ao vírus. Então, por exemplo, a chance de um indivíduo passar por você na rua, estar assintomático, né, e simplesmente passar o vírus é quase nula.
Ao passo que, se você estiver em casa preso com alguém que está falando continuamente com você perto, e essa pessoa está assintomática, ela vai estar te expondo a muito mais vírus. Então, é muito mais uma questão de tempo de contato do que somente de proximidade, né? E, obviamente, pacientes sintomáticos passam muito mais do que pacientes assintomáticos, né? É por isso que medidas completamente horizontais, todo mundo usa máscara, todo mundo fica em casa, todo mundo faz isso, não fazem muito sentido nessa pandemia. E aqui você traz exemplos claros do porquê eu falo isso e repito, né, que medidas horizontais não trazem benefícios nessa pandemia. Estamos, então, encerrando o segundo bloco de Menorá na TV sobre Covid-19, essa doença que vem da China e que está afetando a humanidade inteira. Não perca as explanações do Dr. Guilherme Peck. Não saia daí, já a gente volta. Estamos, então, dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV com o Dr. Guilherme Peck, cardiologista, especializado hoje no tratamento de Covid-19. Acompanhe. O que é que faz sentido nessa pandemia em termos de posicionamento social e posicionamento governamental? Eu vou aproveitar o embalo. O Humberto Adami, que é um companheiro nosso de debate, ele fez a seguinte pergunta: fracasso do combate à pandemia no Brasil? Doutor Guilherme, está correta a afirmativa que deprendi da palavra do médico, que houve um fracasso do combate à pandemia no Brasil? Há sim um fracasso no combate à pandemia do Brasil. Na minha opinião, esse fracasso ele decorre da falta de um protocolo que inclui vários pontos de bloqueio do vírus, e nesse protocolo há de ter as recomendações, sim, das vacinas quando indicadas, não obrigatórias, como eu falei, e também com coleta de dados. A gente precisa adotar medidas verticais. Então, as pessoas que têm mais risco, essas sim ficam mais recolhidas, as outras pessoas vão para a comunidade. Essas pessoas indo para a comunidade, se contaminando, né, elas tendem a ter menos impacto na saúde e, ao mesmo tempo, criar uma imunidade maior e proteger as pessoas de maior risco. Então, a imunidade de rebanho ela é formada muito antes, quando medidas verticais são adotadas. A gente precisa adotar para ontem, e esse é o principal erro do país, é o tratamento imediato, né? Como eu falei. E aí, assim, tem que parar de achar que tratamento imediato, a cloroquina, que é kit Covid. Eu expliquei aqui, passei alguns minutos explicando para as pessoas entenderem o que é tratamento imediato. Então, esse é o principal erro, né? Tanto que os municípios que adotaram efetivamente o tratamento imediato, eu cito o município de Porto Feliz, em São Paulo, agora Porto Seguro, na Bahia. A gente teve aqui, perto do Rio de Janeiro, São Lourenço. A gente tem o exemplo lá no sul, me fugiu o nome da cidade agora, a gente... mas enfim, uma cidade do sul que praticamente conseguiu fechar os leitos das UTIs. Chapecó, perfeito, Chapecó. E todas essas cidades, elas têm em comum, né, um protocolo de atendimento imediato e de vigilância epidemiológica. A gente precisa testar em massa, a gente precisa fazer muita testagem, e aí, quando se testa, você isola, sim, os casos que têm o PCR positivo, a gente precisa isolar as pessoas sintomáticas, né? Então, é uma série de medidas que países, por exemplo, a Coreia do Sul fez isso muito bem. A Coreia do Sul não apostou tanto em tratamento, mas ela apostou em muita vigilância epidemiológica. Então, o cidadão lá, ele era testado toda hora, e se ele fosse positivo, ou se ele tivesse sintoma, ele ficava em casa, né? Então, isso diminuiu bastante o contágio lá. Locais, por exemplo, como a Índia, né? Se você olha, a mortalidade na Índia, em número absoluto, é muito grande, mas lá eles adotam tratamento precoce. Lá, sim, eles adotam um kit, né? Mas se você vê o número de mortes por milhão lá, é um número de mortes relativamente baixo, menor do que o do Brasil, por exemplo, né? Então, assim, existem várias formas, né, de você poder combater a pandemia, que a gente simplesmente fica batendo cabeça por questões políticas, né? Porque a gente parte das premissas erradas. Parece que uma pessoa
que é a favor de tratamento imediato, ela é contra o resto. Eu canso de escutar uma besteira dizendo que, olha, se você fala que essa pandemia, esse vírus tem tratamento, você está deixando uma mensagem subliminar, né, de que essa pessoa pode, então, se expor, ela pode ir para a comunidade, que ela vai ter uma tranquilidade, e aí vai contaminar outras pessoas, o negócio não vai acabar nunca, e nós jamais falamos isso, né? Se fosse assim, os vacinados iam pensar a mesma coisa, e também não se fala isso. Então, assim, é uma série de absurdos que chega a ser, eu sinceramente acho que, assim, basta ter olhos para enxergar. Só não enxerga quem não quer, assim, né? Eu costumo brincar que o cara realmente ele é muito ignorante ou tem alguma questão de mau caratismo aí no meio da história para não entender que uma dessas medidas que eu falei aqui precisa ser feita. O que é que está faltando ser feito num país como o Brasil, em que vai haver uma eleição daqui a 2 anos, existem governadores que são candidatos contra o atual presidente da República, existe o presidente da República que é candidato contra esses governadores, e a desinformação, eu gostaria de perguntar a você de onde parte na tua avaliação. Bom, a desinformação, sem dúvida nenhuma, ela parte da chamada grande mídia, né? Que fica replicando, né, informações que não são verdadeiras até elas se tornarem uma verdade. Essa é a sensação que me dá. Você tinha me perguntado de quem é a culpa, né, de tudo isso. Então, eu acho que das 3 esferas, eu acho que o que está faltando é uma organização no sentido de, por exemplo, né, quem é o governador que imaginou que poderia fechar com 6 meses um hospital de campanha? Assim, por quê? Qual é? Se todas as projeções que existiram no mundo falavam em 2, 3 anos de pandemia, no mínimo, né? Qual é o sentido de você ter fechado hospitais de campanha, por exemplo, né? Então, essa culpa é uma culpa de estados e municípios. O governo federal, ele transportou o dinheiro para isso ser feito, e isso acabou sumindo de alguma forma, né? Por outro lado, o governo federal foi muito mal representado nos seus ministérios da saúde até agora, né? Então, tem o Mandetta com a política do fica em casa e só vai ao hospital se você está morrendo. Depois, o Pazuello, que não bancou, estava na mesa dele, um protocolo bonito, um protocolo com todo o embasamento, né, para o tratamento imediato, associado a todas as outras medidas, e ele simplesmente sentou em cima desse protocolo, né, contrariando todas as expectativas que ele, inclusive, prometeu aos seus secretários, inclusive. Então, a gente tem também falhas aí nesse aspecto, coisas absurdas, né? Lockdown não tem o menor sentido. O lockdown, essa doença, gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendo, essa doença as pessoas pegam em casa, as pessoas não pegam na comunidade. Geralmente, o que acontece é que uma pessoa pega na comunidade, anda de ônibus, anda de metrô, ela vai para casa, está todo mundo em casa, e ela faz um strike em casa. Eu nunca atendo um paciente sozinho, eu sempre atendo o marido e a mulher, né? Ou o filho e a esposa, ou então o churrasquinho de que 30 pessoas, 16 pegaram, né? Eu nunca atendo a tia Maricota, que foi lá no supermercado, tocou num tomate, botou o tomate na boca, né? Botou a mão na boca e ficou doente, né? Então, assim, se a gente tranca todo mundo em casa, né, obviamente, a gente aumenta e não diminui o contágio. Um pesquisador brasileiro chamado Bruno Campelo fez um trabalho maravilhoso, onde ele analisou dados, né, de geolocalização pelo Google. Então, ele conseguiu medir o quanto os celulares das pessoas estavam se movimentando, e a partir daí ele inferiu a taxa de lockdown. Quanto menos os celulares se movimentam, mais lockdown eu tinha, né? Quanto mais os celulares se movimentam, menos lockdown. E ele encontrou um aumento de mortalidade depois do lockdown. Fato é também que prometeram, no começo da pandemia, que o lockdown é para achatar a tal da curva e preparar o sistema de saúde, né? Fato que não foi feito até agora. Então, a gente está mais de um ano preparando e despreparando o sistema de saúde. Então, essa é uma medida absolutamente draconiana, isso sem contar os impactos em economia, né? E a gente não pode separar aqui economia de saúde. Por exemplo,
há uma relação direta entre taxa de desemprego e taxa de homicídio, taxa de doenças do coração. Então, separar a saúde de economia é uma besteira. Então, obviamente, o lockdown acaba impactando na saúde por esse lado também. Então, esses são exemplos de medidas que foram absolutamente errados, né? Você vê São Paulo, o lockdown mais rigoroso do país. Ontem morreram, acho que 2.000 pessoas, alguma coisa assim, só lá no estado, se eu não me engano. Foi recorde absoluto. E, geralmente, as pessoas enxergam uma lógica nisso, uma lógica absolutamente não comprovada. Ninguém consegue perceber que essa é uma doença de cluster, é uma doença de ambientes fechados e não uma doença de comunidade. Talvez o lockdown em Helsinki, onde as pessoas vivem sozinhas, ou então elas vivem mais espaçadas, tem algum sentido, mas você faz o lockdown na Rocinha, um lockdown na Índia, isso não tem o menor sentido, você vai aumentar a taxa de contaminação, né? Então, essa, por exemplo, é uma medida que realmente, efetivamente, não funciona de forma nenhuma. Você fala da mídia, você está falando da mídia brasileira ou da mídia internacional? Porque a mídia internacional, como eu falei no último programa, quarta-feira, eu trouxe aqui jornal inglês, jornal americano, que tem a mesma posição que a mídia brasileira. Você falou da Rede Globo. Então, você vai ter que também criticar o Financial Times, o Washington Post, também tem que criticar o New York Times. Então, será que lá também tem agentes da TV Globo atuando? Então, eu acho que é isso. Tomografia, respiração, a questão da mídia, né? É isso. Bom, vou responder ao contrário. Eu critico todo mundo. Financial Times, o Washington Post, o Diabo A4, tá todo mundo errado. Tá absolutamente todo mundo errado. Ninguém veste um capote, vai entubar doente às 5 horas da manhã, como eu faço há um ano aqui. Ninguém faz isso. Então, esses caras não têm que se meter com o que eles não sabem. Né? Pode falar o que quiser nesse sentido. Inclusive, eu estou com essa dificuldade aqui de raciocinar e lembrar das perguntas, porque eu não durmo há quase um ano nessa história toda, né? Atendendo pacientes o tempo todo. Ronaldo é prova disso. Então, eu estou falando aqui com a experiência de quem já viu mais de 1.000 casos. Né? Então, efetivamente, discordo plenamente de todos eles, mas eu acho... brincadeiras à parte, eu acho o seu questionamento absolutamente legítimo e, aliás, eu queria aqui glorificar a qualidade do debate. Acho que a gente precisa entender que debates maduros como esses são super importantes mesmo, né? Porque, por exemplo, eu falo isso baseado em experiência, mas se alguém que não tivesse a minha experiência não tivesse aqui, por exemplo, né, obviamente é por onde você se informa, né? Então, será que está todo mundo errado? Só esse cara aí que está falando que está certo? Né? Por outro lado, a gente também tem publicações científicas que falam aquilo que eu vejo. Né? Só que essas publicações científicas, elas, de certa forma, por algum motivo, ficam escondidas. E aí existe, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, uma agenda política por trás. Sobre a tomografia, a minha mãe fez, sim, tomografia. É um exame importantíssimo para a COVID, principalmente para aquelas pessoas que passam ali sintomáticas dos primeiros 5 dias de doença. Às vezes os sintomas vão embora com 5, 7 dias e você não precisa fazer. Mas nas pessoas que passam disso ou têm algum sintoma respiratório, é importante, sim. É basicamente um exame definidor ali da gente precisar mudar a medicação, a gente precisar começar o corticoide, né? A tomografia e o exame de sangue são importantes para essa decisão. E é por isso que eu falo, se você olhar para mim aqui, eu estou falando de corticoide, prednisona, prelone, né? Esses remédios que fazem parte do tratamento. Então, quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a gente não está falando só daquelas polêmicas medicações, a gente está falando de tratamento dado em timing correto, né? Então, a tomografia é sim importante. E sobre a respiração, isso é uma coisa muito importante, porque existe uma síndrome chamada síndrome pós-Covid. E muita gente se passa fadigado ou com dificuldade de respirar por mais de 6 meses depois que pega o Covid, né, por vários mecanismos fisiopatológicos. Né, e essas pessoas precisam ser acompanhadas por médicos. E isso é uma coisa que a gente também observa na prática, que as pessoas que tratam, elas evoluem menos com síndrome pós-Covid. Né? A gente fica muito...
certa forma, focado em medir os desfechos hospitalização e medir os desfechos morte, mas existem outros desfechos que a gente precisa medir também, né? Como é que essa pessoa vai estar 6 meses depois? Será que o tratamento feito na fase certa também não vai impactar no sistema de saúde daqui a 6 meses? Para não receber essas pessoas que você mesmo falou que ficam respirando mal ali por um tempão, né? Então, esses estudos a gente precisa ter também. Essa fadiga, essa dificuldade de respirar, ela pode perdurar por muito tempo, sim. Resumindo, muito provavelmente tratar numa fase precoce também diminui esse tipo de complicação. A tomografia é importante e a mídia toda está errada, sim.